Oi, bom dia. Me chamo Matheus e irei apresentar este trabalho desenvolvido pelos estudantes Matheus Santana e Samuel Oliveira, do Técnico em Automação Industrial do IFESP Campo Sertãozinho, e pelos doutores Reinaldo Gomia Dante, docente do IFESP Campo Sertãozinho, e Aline Comoli, docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. O trabalho se chama Desenvolvimento de Protótipo de uma Bengala Eletrônica. A motivação deste trabalho no âmbito da acessibilidade, visto que, segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que no mínimo 2,2 bilhões de pessoas possuem alguma deficiência visual, divididas entre deficiência visual de longe, de perto ou cegueira, sendo a cegueira mais acentuada de todas. Isso é preocupante, já que o comprometimento da visão é uma condição que pode causar um grande impacto na qualidade de vida de uma pessoa, principalmente em casos de cegueira. Nesse sentido, incluir essa população na sociedade de modo a torná-las independentes é um dos grandes desafios da atualidade, visto que muitos ambientes desses são pouco adaptados para essas pessoas, tornando tarefas simples do cotidiano muito mais complicadas. Nos próximos slides vamos usar este mapa mental que elaboramos para ajudar no entendimento de uma solução para essa problemática, tendo como base os conceitos da neurociência que foram estudados. É importante salientar por que essa população com baixa visão tem a qualidade de vida impactada. Isso se deve principalmente ao nosso cérebro, que utiliza todos os sentidos disponíveis para compor uma imagem mental do ambiente, em um mapa espacial, onde o indivíduo se localiza no ambiente e cria uma orientação, e, portanto, planeja seus movimentos a partir dela. A visão é o principal sentido utilizado nessa composição mental e, portanto, percebe-se uma dificuldade na orientação e sua falta. Porém, as demais vias sensoriais ainda disponíveis são utilizadas pelo córtex e servem para compor uma representação mesmo que deficitária do ambiente. Nosso objetivo é construir um dispositivo adaptado e acessível financeiramente para auxiliar na composição do mapa sensorial do ambiente e melhorar a orientação dessas pessoas. Baseado em estudos anteriores, escolhemos a bengala, um dispositivo já utilizado e familiar para essas pessoas, onde sua principal função é sinalizar e prever obstáculos que estão presentes no cotidiano. O protótipo elaborado se trata de um sistema microcontrolado que aprimora o alcance da bengala tradicional. Os componentes podem ser divididos em sensores, microcontrolador e componentes sinalizadores. No trabalho, foram utilizados sensores infravermelhos, que são dispositivos que funcionam desta maneira. Um sinal é emitido para o ambiente e, se houver um objeto dentro de um alcance do sensor, até 2 metros em uma área de 25 graus à frente, esse sinal é refletido e é captado pelo sensor, que calcula automaticamente a distância com base na diferença do tempo de emissão do sinal e o tempo de detecção do sinal. Há dois sensores, um seria utilizado para detecção em alturas próximas ao chão e outro que detectaria objetos acima da cintura. Os componentes responsáveis por criar o suporte sensorial do usuário são dois: o buzzer, um componente que emite ondas sonoras com uma frequência proporcional à corrente elétrica, e o vibracal, que gera uma vibração proporcional à tensão aplicada sobre ele. Há dois pares de cada componente, cada um sinaliza um obstáculo para um dos sensores. Todos os componentes são ligados nas portas lógicas do microcontrolador Arduino, que executam uma rotina de comandos programada. Resumindo o fluxograma do programa, o sensor constantemente avalia se há objetos à frente dentro do alcance. Se há um objeto, avalia-se a distância a qual ele está. Com a distância determinada, determina-se em qual frequência e intervalo os sinais sonoros e vibratórios serão produzidos. Por fim, os componentes sinalizam o objeto, lembrando que essa sequência de passos é realizada constantemente enquanto o sistema estiver ligado. Aqui pode ser vista a montagem do esquema no software FreeSync, que permite que nós vejamos com maior clareza como ficaria a montagem final do projeto físico do protótipo. Após todos os dimensionamentos, foi feita a montagem e a programação do protótipo. Em resumo, ele cumpre os objetivos estipulados inicialmente e consegue localizar objetos e alertar o usuário de acordo com a distância do objeto. O sensor infravermelho apresenta medições precisas de distâncias curtas e médias, mas quando o obstáculo se encontra longe, ele se torna um pouco instável. Então foi programado para alertar objetos apenas até 1,3 metros, pois esta foi considerada a distância máxima a qual se poderia obter medições mais precisas, mesmo que seu alcance máximo sendo de 2 metros. Outro fator que afeta na precisão é a incidência solar. Em um ambiente com incidência solar leve ou inexistente, o sensor opera com melhores resultados em comparação à situação contrária. Portanto, o protótipo é mais eficiente em ambientes internos. Os componentes que geram os estímulos, o buzzer e o vibracal, funcionam como esperado e foram melhor adequados para o uso humano. Concluindo, o trabalho cumpriu os objetivos estipulados e, com base nos conceitos da neurociência, desenvolveu um protótipo de baixo custo, que gira em torno de R$ 87 e que, sobretudo, realiza alerta de objetos de maneira precisa. Os próximos passos deste trabalho serão o estudo da implementação de componentes eletrônicos alternativos que poderiam trazer melhores resultados e a elaboração da estrutura física da bengala adaptada para estudar a eficiência real desse dispositivo eletrônico na orientação e no reconhecimento espacial do usuário ao empregá-la em seu cotidiano. Gostaríamos de agradecer ao CNPq pela concessão das bolsas pelo programa PIBIC-EM. E obrigado pela sua atenção.